Chamo por Felizardo Mário Melo, estudante da Escola de Condução e na Canaporte. Hoje irei falar sobre o transporte de mercadorias ou carga nos veículos automóveis. Mas antes, porém, peço para fazer o vosso like para não perder mais notificações. Como tema de fundo, hoje irei falar sobre transporte de mercadorias. Então, como é que nós devemos transportar de forma condigna as nossas cargas nos veículos automóveis? Primeiro, há uma extrema necessidade de nós falarmos sobre o transporte de cargas ou mercadorias nos veículos automóveis. No processo de transporte de cargas nos veículos automóveis, temos que ter em conta princípios sobre a tara e o peso bruto. O que é a tara? A tara é o peso do carro vazio, mas com combustível cheio, com todas as peças sobressalentes nos veículos automóveis, menos o peso do próprio condutor. Se nós formos a meter nosso carro na báscula, o valor que sair chama-se tara. Peso bruto, o que é? Peso bruto é a soma da tara e o peso da carga que o carro vai transportar. Isto é, o peso do carro vazio mais o peso da carga que o carro tem que transportar. O valor que sair chama-se peso bruto. E por que nós temos que falar do peso bruto ou da tara? O objetivo central para nós falarmos de peso e tara é para não sobrecarregarmos os nossos veículos automóveis. Por quê? Porque nós temos que transportar os nossos veículos automóveis, temos que carregar os nossos veículos automóveis de forma que ele não possa perder o seu equilíbrio, de modo que não possa sobrecarregarmos os nossos veículos automóveis. O que acontece quando nós temos sobrecarga nos veículos automóveis? Se nós carregarmos de forma exagerada nos nossos veículos automóveis, tem algumas peças que o carro tem e que vão sofrer em primeiro lugar. Primeiro, se o carro está transportado mercadorias a mais, a primeira peça a sofrer é o disco de embreagem, porque esse disco de embreagem sofre de forma desajustada. Segundo, são os planetários, são os satélites, são os pneus que sofrem, porque o carro está sobrecarregado. Então, para nós evitarmos esta situação de sobrecarga dos nossos veículos automóveis, nós temos que saber qual é a tara do veículo automóvel, qual é o peso bruto, para nós podermos carregarmos no valor certo, para não termos problemas de sobrecarga dos nossos veículos automóveis. Consequentemente, se for um carro foi feito para durar 10 anos, ou 7 anos, ou 8 anos, o carro não há de levar esse período, porque cada vez mais nós estamos a sobrecarregar os nossos veículos automóveis. Aí, consequentemente, os segmentos são a sofrer disco de embreagens, planetários, satélites, roda-coroa, estão a sofrer, até os pneus se arrebentam com maior facilidade. Então, como é que nós devemos transportar as nossas cargas? As cargas devem ser transportadas da seguinte maneira. Deve ser transportado de modo que fique assegurado o equilíbrio do veículo automóvel, tanto parado como em marcha. As cargas não podem cair sobre a via. Uma carga que cai sobre a via é uma infração. A carga não podemos transportar até que possa se arrastar sobre o pavimento. As cargas não podem arrastar sobre o pavimento. As cargas não podem encurtar a visibilidade do próprio condutor. As cargas não podem encurtar a visibilidade do próprio condutor e não só, como também tapar a matrícula, a chapa de matrícula na parte traseira. As cargas não podem cair sobre a via. Então, nós devemos transportar as cargas no valor estipulado para a fábrica, não podemos sobrecarregar. E no processo de transporte dessas cargas, devem obedecer estes critérios. Não pode cair sobre a via, não pode arrastar sobre a via, não pode encurtar a visibilidade do próprio condutor, não pode tapar a matrícula do carro, não pode criar barrigas, não é? Então, são alguns critérios que nós devemos transportar algumas cargas.
No processo de transporte das cargas, existem cargas pulverulentas, aquelas que podem se espalhar durante o transporte, no seu transporte. Cargas pulverulentas são aquelas que podem se espalhar. Se ao transportar esse tipo de mercadorias, nós devemos pôr lonas. Por essa razão que é obrigatório no transporte de inertes, ou por outra, transporte de areias, brita, rachão ou material indivisível, deve ser lonadas. No transporte de mercadorias indivisíveis, o que são mercadorias indivisíveis? São aquelas cuja sua dimensão ultrapassam os contornos envolventes dos veículos automóveis e no seu processo de transporte existe um critério que deve ser seguido. O próprio dono, o proprietário das cargas, deve redigir um documento ao Estado. Estou a falar exatamente, deve redigir um documento ao INATO, a pedir que seja transportada uma certa mercadoria indivisível, aquela que não é possível dividir ao meio ou baldear a carga. Então, no seu processo, deve redigir o proprietário do veículo automóvel, do veículo, o proprietário da carga, deve redigir um documento ao INATO a solicitar o transporte desse tipo de mercadoria indivisível. Deve constar o nome do condutor, a carga de condução, o número da carga de condução, o itinerário, isto é, do ponto de partida até o ponto de chegada. Feito este requerimento, o INATO poderá autorizar no seu transporte e deve ser acompanhado, essas cargas devem ser acompanhadas por um agente regulador de trânsito ou um carro piloto. E geralmente esse tipo de cargas indivisíveis devem ser transportadas de dia e não de noite. Por quê? Porque a maior parte das nossas cidades, nossas vilas, estão atravessadas por cima de fios de corrente elétrica. Então, por essa razão que essas cargas indivisíveis devem ser transportadas no período diurno e não à noite. No transporte de cargas, por exemplo, Glinker, eles no transporte de cargas Glinker deve obedecer um outro critério. O critério qual é? O critério é de não pode ultrapassar o bordo dos taipás. Se for ultrapassar, deve ter lona, essas cargas devem ser enlonadas. E para hoje, termino por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço para dar o vosso like para não perder mais notificações.